Amém, irmãos. Louvado seja Deus por a exposição da sua palavra, por mais uma mensagem que o Senhor nos abriu por meio do livro, dando continuidade à série do livro na minha mão. Estamos lendo agora a palavra profética na era de Apocalipse. Hoje nós chegamos à quarta mensagem, desse livro. Os irmãos que nos assistem, sejam muito bem-vindos ao canal da Igreja no Gama. Queremos continuar, dando a continuidade a esse livro maravilhoso que Deus tem aberto para nós, tem nos dado grandes revelações por meio do livro de Apocalipse. Ali o Senhor nos faz muitas revelações. No capítulo 4, nós temos o título, Os Quatro Seres Viventes. Dentro do livro de Apocalipse, o Senhor nos revela grandes visões, grandes revelações com respeito à sua vinda, à era da sua vinda, à época em que estamos vivendo e dentro da palavra de Deus. O livro de Apocalipse também ele usa três figuras importantes que nós vimos nas mensagens anteriores, Uma delas é a igreja dos primogênitos. Quando o Senhor nos fala ali em Lucas 12, o Senhor nos mostra que aponta a nós como um pequenino rebanho, mas que o Senhor quis assim revelar o seu reino. Mostra ali a nossa pequenez, O Senhor nos compara ao lírio do campo, que não semeia, não ceifa, mas Deus dá o seu sustento, tem o seu cuidado com eles. Então o Senhor mostra ali a nossa pequenez, a nossa fragilidade, mas que Ele tem cuidado de nós. Assim como Ele cuida dos lírios, que hoje estão aqui, amanhã já não existe mais, quanto mais nós. O Senhor tem nos dado o seu cuidado por meio da sua palavra. O Senhor tem revelado grandes coisas para nós. Uma das figuras também que nós temos em a igreja em Apocalipse, aqui nós lemos também os trabalhadores da 1ª hora. O Senhor nos mostrou aqui de maneira maravilhosa que o Senhor, quando apontava a sua vinda, quando o Senhor mostra a sua vinda, Ele nos faz comparações com parábolas. E o Senhor nos mostrou que na parábola das vinhas, quando o Senhor, como um proprietário, como um dono de casa, que sai para trabalhar, ele negocia sua vinha, o seu trabalho com trabalhadores. Aqui fala em Mateus 20, é rico essa passagem, porque o Senhor Jesus ali, Ele contrata pessoas, aquele homem contrata pessoas para cuidar da sua vinha. E ele começa desde madrugada, contratando um, contratando o outro, na 6ª hora, na 7ª, na 9ª, até na 1ª hora. Ali o Senhor contrata trabalhadores. E quando termina o dia que ele vem prestar conta, ele vai pagar o mesmo salário que ele pagou por os primeiros, ele paga por os últimos da 1ª hora. E os primeiros cobram dele, se queixa, mas como eles vão receber a mesma coisa que nós recebemos? E o Senhor, como um homem justo, ele fala, eu prometi a vocês 1 denário e eu estou dando 1 denário para cada um. Não é injusto, eu estou dando o que eu prometi. Então, mostrando que para tantos trabalhadores, os primeiros como os últimos da 1ª hora, eles iam receber a mesma coisa, porque todos trabalharam e todos serviram. Então, no livro de Apocalipse, e dentro deste livro, o Senhor nos aponta isso, que nós somos esses trabalhadores da 1ª hora. Tanto os que trabalharam, os que foram antes de nós, como no Antigo Testamento, os que serviram o Senhor no Novo Testamento, o Senhor ele tem o mesmo prêmio, a mesma riqueza, o Senhor tem um reino para nós e para eles também. Isso é justiça de Deus. Nós que estamos da última hora, porque eles, quando o Senhor convidou eles prontamente se disporam. E eles ainda não tinham sido convocados porque não haviam sido chamados. Então o Senhor mostra que nós somos os chamados e os escolhidos para servir a Deus na última hora, nos últimos dias, nos finais dos tempos. Para isso o Senhor tem nos dado a sua palavra, tem nos equipado, tem nos preparado para servi-lo. E a mesma recompensa que eles, nossos irmãos no passado, vão receber, nós também receberemos. Isso é justiça de Deus, isso é maravilhoso para nós. No livro de Apocalipse também nós vimos aqui a igreja em Filadélfia, uma igreja que agradava muito o Senhor, Por que Apocalipse ele mostra para nós que a igreja em Filadélfia é os trabalhadores da 1ª hora? É uma igreja que ama o Senhor, é uma igreja que ainda que tendo pouca força, não nega o nome e nem a palavra. Então, esse é o desejo
do Senhor para nós, os últimos, né? Que nós amamos o Senhor até o fim. Amamos o Senhor e amamos assim a sua vinda. Eu quero ler aqui para vocês de Apocalipse, de a igreja em Filadélfia. Nos diz assim, Apocalipse 3, do 7 em diante, fala: ao anjo da igreja em Filadélfia escreve: estas coisas diz o santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fecha, que fecha e ninguém abrirá. Conheço as tuas obras. Eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar, que tens pouca força, entretanto guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. No 10 fala assim: porque guardaste a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei na hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro, para experimentar os que habitam sobre a terra. Venho sem demora, conserva o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Ó Senhor Jesus, essa é uma palavra que o Senhor deu à igreja, chamando ela de vencedora. A igreja em Filadélfia, no 12, ele diz: ao vencedor far-lhe-ei coluna no santuário de Deus. Então, uma coisa que nos chama a atenção, que no 12 ele diz que a igreja de Deus, aos vencedores, aos trabalhadores da 1/10 hora, o Senhor ia fazer coluna, o Senhor ia fazer pessoas fortes, pessoas preparadas por meio da sua palavra. Aqui antes fala assim, que o Senhor conhecia neles a pouca força. Então nós, como igreja em Filadélfia, temos pouca força, mas por meio do nome, por meio da palavra, o Senhor vai nos fazer, na casa de Deus, hoje, coluna. Hoje o Senhor está edificando a sua igreja através de nós, nos fazendo coluna na igreja, coluna na sua casa, coluna no seu trabalho. O que é coluna? Coluna aqui é uma pessoa que sustenta, é um apoio, é uma posição firme. Nós precisamos permanecer assim, irmãos, sendo uma coluna, alguém que você pode confiar, algo que sustenta a obra, sustenta a igreja por meio da palavra e por meio da oração. O Senhor vai nos fazer coluna. Essa é a promessa ao vencedor. Por isso a igreja em Filadélfia, ela tem todo o amor, ela tem todo o carinho, toda a dedicação ao Senhor. O Senhor depositou nela a sua palavra. Aqui ele fala: porque guardaste a palavra da minha perseverança. Então, irmãos, nós somos esse, ainda com pouca força, mas nós guardamos a palavra, amamos a palavra profética, amamos o falar do Senhor, as mensagens, por meio dos livros, por meio da sua palavra, nós amamos o seu falar. E por meio da oração. Por isso o Senhor promete: far-lhe-ei uma coluna no santuário de Deus, e daí jamais sairá. Toda palavra dita, toda palavra inspirada por Deus, que entrou em nós, nos faz coluna. E essa palavra, irmãos, jamais vai sair de nós. O Senhor tem trabalhado essa palavra para dentro de nós, mas jamais ela vai desaparecer. O Senhor quer trabalhar cada dia a sua palavra para nos fazer esses vencedores. Continuando aqui, eu quero ler para vocês também Isaías. Isaías 57, aqui nos fala assim, porque assim diz o Senhor, o sublime, que habita a eternidade, o qual tem o nome de santo. Habito no alto e santo lugar. Mas habito também com o contrito e abatido de espírito, para vivificar o espírito dos abatidos e vivificar o coração dos contritos. Aqui o Senhor, ele fala, né, como a igreja em Filadélfia, que o Senhor dá a palavra, que o Senhor investiu palavra, que o Senhor cuida dela, suprindo com a sua palavra. Aqui fala que também o Senhor, ele também habita entre nós, por meio da sua palavra. Aqui ele fala, né, Isaías, ele teve essa visão, ele viu o Senhor, e ele descreve, né, que ele é o alto, ele é o sublime. Senhor Jesus, o Senhor é o sublime. O Senhor é aquele que habita a eternidade. Ele habita a eternidade. Para o Senhor não há começo de dias, nem fim de existência. Ele é a própria eternidade. E essa vida eterna hoje está dentro de nós, por meio da sua palavra, por meio da vida que foi dispensada a nós. E aqui ele fala assim, mas habito também com o coração, com atrito,
com o coração atrito e abatido de espírito, para vivificar. O Senhor também habita com você, ainda nos seus momentos difíceis, né, de tribulação, né, ainda que você possa passar por algum momento assim, seu coração está contrito, está triste, o Senhor Ele é aquele que habita também com o contrito de coração, para dar vida, porque a palavra do Senhor é vida, ela é viva e eficaz, ela nos transmite a sua vida, a eternidade para dentro de nós. Esse é o poder da palavra. Assim como o Senhor Jesus também orou, um momento da sua angústia, de dor ali no Getsêmani, o Senhor Jesus orou, e o Pai, Ele veio, né, confortar Ele. Tudo que o Senhor queria era a sua presença, porque Ele sabia o que havia de passar. Então, irmãos, não podemos nos afastar da palavra, nem da oração. É por meio da palavra e da oração que o Senhor vem habitar em nós, que o Senhor vem vivificar o nosso coração, vivificar o nosso espírito. O Senhor vem nos dar vida, é por meio da sua palavra. Continuando aqui, nós vamos ver também aqui, que ali em Ezequiel, vou ler para vocês, Ezequiel 1, do 5 ao 14, é onde eu falei para vocês dos 4 seres viventes, né? Aqui, que é o título do nosso livro. Sim. Ezequiel 1, do 5 em diante, fala assim, ó. No meio dessa nuvem saía a semelhança de 4 seres viventes, cuja aparência era esta. Tinha semelhança de homem. Cada um tinha 4 rostos, como também 4 asas. As suas pernas eram direitas e a planta de cujos pés era como a de um bezerro, que luzia como brilho de bronze polido. Debaixo das suas asas tinha mãos de homens e 4 lados. Assim todos os 4 tinham rostos e asas. Vamos notar aqui no 9, ele diz: estas se uniam uma à outra, não se viravam quando iam, cada qual andava para a sua frente. Aqui nos mostra que Ezequiel, ele também viu nos 4 seres viventes a coordenação do corpo. Ele viu que eles andavam juntos, que eles voavam juntos, quando um se movia, todos se moviam. Aqui ele também viu a unidade do corpo de Cristo. É muito rico isso. E ele fala assim, ó, a forma de seus rostos era como de homem, à direita os 4 tinham também rosto de águia, todos os 4. Ele teve uma visão do Senhor Jesus, né, como homem, com a figura do homem, e também do corpo, que anda junto, que coordena junto para o serviço. Quando ele fala aqui, ó, que eles também tinham rostos de águia, todos os 4 seres viventes tinham rostos de águia, mostrando que o Senhor Jesus, Ele está aqui na terra trabalhando, nós como igreja também trabalhamos por Ele. Como águia, o Senhor está acima de tudo, de todo principado, potestade, o Senhor está nas alturas trabalhando, né? E nós também, como igreja, nós também estamos assentados com Ele, à direita do Pai. Nós como igreja também, em forma dessas águias, estamos voando, estamos acima de todo principado e potestade, tudo que se chama, tudo que é do inimigo. Nós também temos que crer que como igreja nós estamos acima de tudo isso. Aqui para terminar, eu quero o 12, fala assim, ó, cada qual andava para a sua frente, para onde o Espírito havia de ir. Iam, não se viravam quando iam. Mostrando que aqui eles também eram guiados pelo Espírito, né? Eles tinham a direção correta, eles tinham uma mesma direção. É a direção que o Senhor tem nos dado hoje, por meio do seu Espírito. O Senhor tem nos alinhado, dado direção para andarmos na mesma direção. O mesmo falar, com o mesmo sentimento, né? Seguindo a palavra profética. Temos essa mesma unidade que houve aqui também nos 4 seres viventes. Agora também, só que a Bíblia também fala que, em Apocalipse, assim como ele falou da visão dos 4 seres viventes, nós também, no viver do Senhor Jesus, ele também mostra os aspectos dos 4 seres viventes. Nos 4 primeiros evangelhos, o Senhor nos mostra isso, né? O Senhor nos mostra no evangelho de Mateus mesmo. Aqui, nós vimos o evangelho de Mateus, nos mostra o Senhor Jesus como rei. Como rei, ele apresenta ali o reino dos céus para nós. Ele se mostra como rei. Ele mostra como alguém que vai reinar sobre a terra, né? No livro de Lucas, né? O Senhor, ele mostra para nós
Não, Marcos primeiro. O Senhor, Ele mostra para nós, Ele como servo, como escravo, como alguém que veio para servir, não para ser servido. Então, no livro de Marcos, o Senhor se apresenta para nós como servo, como escravo. E Lucas apresenta o Senhor Jesus para nós como viver humano. Mostra o seu viver quando criança, sua infância, né? O seu viver aqui como homem aqui na terra, né? Esse é o viver humano do Senhor Jesus. Lucas descreve isso. E em João, ele apresenta o Senhor Jesus para nós como Deus, como a águia, como dos 4 seres viventes. Aqui também, aqui Deus está em forma de águia, está voando, está superior, está supervisionando tudo, né? Como uma águia que voa, ela está acima até das mais altas nuvens, acima de tudo. Então, Deus, Ele está assim, Ele está acima de tudo. Ele é o sublime, Ele é o alto, como Isaías descreveu, Ele está acima de tudo e acima de todos. Ele está assim, e nós na terra, como igreja, trabalhando para que a sua vontade, o seu plano se cumpra, para que chegue salvação a todos, para que a igreja seja edificada. Nós, como igreja, também na terra trabalhamos. Mas há uma coordenação, né? Eu quero ler aqui para vocês. Ele faz esse paralelo, mas traz para nós o livro de Mateus 16, quando fala da edificação da igreja. Vou ler aqui para vocês. Mateus 16... Na confissão de Pedro, né, vou ler aqui para vocês. Mateus 16, do 15 em diante. Mas vós, continuou ele, quem dizeis que eu sou? Respondendo, Pedro disse, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou, bem-aventurado és, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que te revelou, mas meu Pai que está nos céus. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Dar-te-ei as chaves do reino dos céus. O que ligares na terra terá sido ligado nos céus, e o que desligares na terra terá sido desligado no céu. Então, quando ele mostra os aspectos da águia, né, mostra Deus acima de tudo e mostra também a igreja, nós aqui na terra, cooperando com Ele. Então, como nós cooperamos com o Senhor? Por meio da oração, por meio de pregar o Evangelho, por meio da palavra, nós cooperamos com o Senhor. E isso é que nos une. Aqui quando o Senhor mostrou para Pedro que ele era uma pedra, e sobre essa pedra o Senhor havia de edificar a sua igreja. Então é nós, hoje, como pedras que vivem, nos unindo, juntas, né, formamos a igreja, formamos a habitação de Deus, juntas, para a edificação de Deus. E aqui fala que ele fala assim, ó, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então, assim como Deus está acima de tudo, como igreja, nós também, quando nos unimos em oração, unimos na edificação, nós somos essas pedras, edificamos a igreja, e como uma igreja edificada, Satanás não pode prevalecer. Então, irmãos, venha, se una ao Senhor, se apresente, fala, Senhor, me faça esse material, o material adequado para a tua edificação. Também por meio da pregação do Evangelho, nós buscamos materiais para edificar a igreja. E quando nós somos essa igreja edificada, aqui nos diz que as portas do inferno não irá prevalecer. Ela não prevalece contra a sua vida quando você é a igreja edificada. Se você é, as portas do inferno não podem prevalecer. E aqui nos mostra, dar-te as chaves do reino. Irmãos, a igreja edificada, ela também tem as chaves do reino. Ela tem a chave que abre e ninguém fecha. E fecha e ninguém abre. Em outra tradução fala que essa chave, ela abre, ela ata e ela desata, né? Quando fala que ela abre, está dizendo que ela está abrindo portas para nós, mas ela também fecha. Ó Senhor Jesus, quando ele falou antes aqui, que ela fecha, né? As portas do inferno não prevalecerão contra ela. Dar-te as chaves do reino, o que ligares, o que unires, né? O que concordares na terra. Então é nós na terra por meio da oração. Nós oramos, nós ligamos, nós nos unimos, nós atamos
e sim será feito no céu. É a igreja, né? É a igreja, né? É o governo de Deus na terra, como a oração do Pai Nosso. Venha a nós o teu reino, faça a tua vontade, assim na terra como no céu. A vontade de Deus no céu é feita, mas na igreja, por meio da oração, nós trazemos a vontade de Deus, que já é feita no céu para a terra. Esse é o poder da oração, irmãos. O Senhor quer que nós oramos assim, com tal poder, com intrepidez, crendo nisso. Senhor, quando eu oro, o Senhor abre portas. Quando eu oro, o Senhor fecha a porta. Ó Senhor Jesus, louvado seja Deus. Continuando aqui, irmãos, eu quero ler para vocês ainda em Apocalipse 4, já caminhando para nós concluirmos. Apocalipse 4:8 nos fala. 4:8 diz assim. Sim, e os 4 seres viventes, tendo cada um deles, respectivamente, 6 asas, estão cheios de olhos, ao redor e por dentro. Não tem descanso, nem de dia, nem de noite, proclamando: Santo, 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 é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, aquele que era, aquele que é e aquele que há de vir. Oh, louvado seja Deus. Ó Senhor Jesus. Aqui ele continua ainda. Ele mostra que o Senhor Jesus, até agora do 8 ao 11, sim. Aí ele fala assim, ó: quando esses seres viventes deram glória e honra e ações de graça ao que se encontra assentado no trono, ao que vive pelos séculos dos séculos, os 24 anciões prostraram-se diante daquele que se encontra assentado no trono, adorarão o que vive pelos séculos dos séculos e depositarão as suas coroas diante do trono, proclamando: Tu és digno, Senhor, ó Senhor Jesus, e Deus é Deus nosso, de receber a glória, a honra e o poder, porque todas as coisas Tu criaste, sim, por causa da Tua vontade, vieram a existir e foram criadas. Ó Senhor Jesus, irmãos, essa é a vontade do Senhor, né? Assim como aqueles 4 seres viventes, aqui em Apocalipse, eles vão aparecer proclamando, confessando, né, que Jesus é o Senhor, que Ele é santo, que Ele é o nosso Deus Todo-Poderoso, aquele que era, aquele que é, aquele que há de vir. Oh, louvado seja Deus. Aquele que é digno também de receber toda a honra e toda a glória. Que o Senhor possa também, assim, irmã, ser conosco. Nós também somos esses que continua a obra do Senhor, né? Aqui em Ezequiel fala que eles andavam zigue-zagueando, né? A Bíblia fala que hoje nós também somos esses que devemos levar a palavra profética, pregando o evangelho por meio do posso orar por você, né? Visitando, apacentando, né? Essa é a vontade de Deus, até que o Senhor venha. Então toda a vontade de Deus, que já é feita no céu, será cumprida aqui na terra, e assim o Senhor vai cumprir todo o seu propósito, todo o seu arranjo, todo o governo, tudo que Ele planejou, o Senhor há de cumprir por meio da igreja, por meio de cada um de nós, por meio da nossa oração, por meio da nossa súplica. Ó Senhor Jesus, para encerrar eu vou ler para vocês Isaías 6, do 3 ao 5. Aqui falam. Sim, e clamavam uns para com os outros, dizendo: Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. As bases do limiar se moveram à voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então eu disse: ai de mim, estou perdido, porque sou um homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios. E os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva que tirava do altar com um tenaz. Com a brasa tocou a minha boca e disse: eis que ela tocou os meus lábios. A tua iniquidade foi tirada e o pecado do teu povo foi tirado. Depois disso, ouvi a voz do Senhor que dizia:
a quem enviarei? A quem há de ir por mim? Disse eu, eis-me aqui, Senhor. Ó Senhor Jesus, eis-me aqui. Envia-me a mim. Ó Senhor Jesus. Então, irmãos, nós temos que ser esse que nos apresenta, somos os trabalhadores da última hora, mas teremos que ser esse. Havemos de receber o mesmo salário, a mesma recompensa, sim, mas precisamos correr, nos apressar, porque a volta do Senhor está iminente, está aí, o Senhor tem pressa de voltar, e o Senhor, Ele conta conosco, que nos apresentamos, digamos, Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. O Senhor está perguntando, quem enviarei, quem há de ir por mim? Somos nós, irmãos, é eu, é você. Devemos assim nos apresentar. Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. Ó Senhor Jesus, louvado seja Deus. Irmãos, continue acompanhando as nossas mensagens, que terá sequência. Para você que nos assiste, você que ainda não é inscrita no nosso canal, se inscreva no canal da Igreja no Gama, se inscreva, aperte o sininho para você continuar recebendo mensagens maravilhosas como essa, que vai edificar, que vai acrescentar a palavra de Deus e muito em sua vida. Amém? E Jesus é o nosso Senhor.